Fala galera, quem tá falando é o Profedinho Extreme e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Educação 4.0, a transformadora da escola, né? E tirando essa parte da brincadeira, na verdade, eu sou o Ed César. Primeiramente, eu sou um professor apaixonado, sou biomédico também. No Colégio Cidadão da Manhã, hoje eu trabalho um pouco de química, física, matemática. Às vezes a gente dá um pulinho na biologia da nossa amiga Veridiana. Aí trabalha com a robótica, alguns extracurriculares. E na EPA a gente presta um pouco de assessoria nessa parte de formação continuada, tecnologia, inovação e educação e assim por diante. E o meu tema é um tema que todo mundo fala um pouco, que é a parte de educação 4.0. E primeiramente, eu gostaria de que vocês fizessem uma pergunta. O que é educação 4.0? Certo? É uma dúvida que geralmente que vem pra gente, né? E a educação 4.0, ela é, mas não está exclusivamente atrelada à questão de tecnologia, beleza? Primeiramente, queria falar um pouquinho sobre os grandes condutores, a Revolução 4.0, né? A Revolução 4.0, ela é a revolução da informação. É a quarta revolução industrial que existiu. Ela veio justamente porque nós tivemos a conectividade e o Big Data, ou seja, hoje em dia, o acesso à informação, o acesso ao conteúdo cresceu muito e facilitou demais. Também vem um pouquinho com a questão de inteligência artificial e robótica, né? Então, hoje em dia, as escolas estão investindo bastante nessa parte de robótica. A gente sempre foca muito na questão de inteligência artificial, programação e assim por diante. E também, a gente trabalha vários tipos de habilidades e conhecimentos, ok? É importante a gente falar que quando a gente tem esses três condutores principais, eles acabam trazendo para a gente novas responsabilidades como educador. E por isso que a educação 4.0, ela acaba se tornando uma transformadora da escola. Afinal de contas, há muito tempo, a educação ela era algo quase que exclusivo da escola. Então, a gente sempre falava que para o aluno saber algo, ele precisava ter acesso a uma escola. Isso modificou bastante. Hoje em dia, se a gente quiser saber algo, muitas vezes a gente só precisa ir ali no YouTube, dar uma pesquisadinha. E é isso que fala da questão da conectividade, né? Então, hoje, é muito fácil de você... Se você quiser fazer um motor por indução eletromagnética, antigamente era só escola. Hoje em dia, você vai lá no YouTube, acha um tutorial e acaba fazendo. E fica muito mais fácil do que era antigamente. E por isso a escola precisa mudar, para a escola não se tornar obsoleta, né? A parte de robótica, a gente sempre fala das plataformas que a gente utiliza, mas a robótica ela também pode ser feita usando, basicamente, sucata, outros tipos de ferramenta que deixam ela bastante atrativa. Mas o mais importante, na concepção geral, é que a educação 4.0 ela precisa de uma mudança no olhar das habilidades, ok? Dos conhecimentos e, por que não, também na forma com que a gente analisa as emoções dos alunos, né? Antigamente, o professor ele tinha uma postura muito mais autoritária. Hoje em dia, a gente precisa de um professor que tem uma postura muito mais de líder. Um professor diferente do que a gente tinha antes, para que, em vez de ele fazer meio que na obrigação o aluno estudar, ele inspire o aluno a estudar, né? E, para isso, eu trouxe os quatro fatores da educação. O primeiro é a colaboração. Vou ler aqui para vocês também. Então, colaboração. Saber trabalhar de forma colaborativa para ampliar os resultados. É muito importante que os alunos eles aprendam a trabalhar em equipe. Que muitas vezes a habilidade de um é diferente da habilidade do outro, mas elas acabam se completando. E não só estudante com estudante, mas sim professor com professor, professor com direção, professor com família... E todos os níveis que a gente encontra dentro da educação, dentro da escola. O segundo ponto é a criatividade. A criatividade, a gente trabalha com a parte de resolução de problemas. Então, problema não é só o problema da matemática. Às vezes, a gente pode achar um problema que está dentro do seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Por que não usar o nosso conhecimento de robótica, nosso conhecimento de robótica de sucata, para resolver um problema da horta cidadã, que às vezes o solo está lá um pouco seco, e se a gente colocasse um sistema de irrigação automatizado, e assim por diante. E a criatividade, ela é um ponto muito importante, não é à toa que a gente sempre está procurando instigar isso no aluno.
fazer diferente para conseguir um alcance. Um outro ponto também que a gente pode falar é a questão dos projetos. É muito mais legal aprender por projeto. É muito mais fácil quando o aluno tem um objetivo final a ser alcançado. Por exemplo, o nosso objetivo é desenvolver ferramentas, materiais ou dispositivos que auxiliem no laboratório de química, né? Esse é um projeto. O projeto tem um objetivo final, mas tem toda uma sequência de aprendizagem que a gente alcança no decorrer dele. E todo projeto, ele precisa ser bem definido quais são os objetivos desse projeto. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, vou pegar os meus alunos e vou ensinar eles a fazer uma gaiola. Muita gente pode falar assim, tá, mas o que uma gaiola vai ensinar para o meu aluno? Eu posso trabalhar vários conceitos. Dentro da matemática, eu posso trabalhar com ele o conceito de medidas, conversão de medidas, cálculo de área, ok? Para definir o tamanho dessa gaiola. Posso dar um pulinho lá na biologia e ver qual espécie que vai ser colocado nessa gaiola. Posso dar uma trabalhadinha com a química e pensar, dependendo da espécie, pode ser que ele tenha uma excreção um pouco diferente, então eu preciso pensar no material que vai ser utilizado. Então, toda essa ideia do projeto, a gente consegue ver várias habilidades, várias competências que os alunos podem desenvolver, né? E lembrar que é muito importante que esse projeto seja significativo para o aluno. Ou seja, que isso tenha valor prático para ele, para que ele fixe aquilo que ele aprendeu por toda a sua vida. E por último, a questão da empatia. É muito importante que muitas vezes o aluno saiba expor a sua emoção e o professor conseguir reconhecer essa emoção dele e usar isso a seu favor. É muito legal quando o professor se empolga junto com o seu aluno para um projeto que ele está desenvolvendo. Quando a gente vai para alguma competição e vê que aquele projeto que ele gerou em colaboração, que ele conseguiu usar da criatividade, gerou um sentimento de emoção para ele e no final das contas, aquilo é passado para você e você se coloca no lugar do aluno. Que coisa boa que a gente tem. E nesse finalzinho, o tempo é curto aqui, né? Nós temos apenas 15 minutinhos e a gente fica com o relógio aqui na frente, cutucando a gente. E nesse finalzinho eu queria deixar com vocês, eu estou vendo que o pessoal está tirando foto, eu vou passar também. Eu queria deixar com vocês uma pequena reflexão. Será que dentro da sua escola, as avaliações elas estão levando em consideração os fatores da educação 4.0? Eu sei que isso é muito difícil, mexer no processo avaliativo de uma escola, mas será que esse processo avaliativo está levando em consideração os diferentes tipos de inteligência que ele pode exacerbar, que ele pode trazer para a gente? Será que as metodologias que nós estamos utilizando pode trazer um retorno positivo para o aluno? Ou será que a gente precisa mudar a cabeça do aluno ou a nossa na forma de ensinar? E será que os resultados eles estão vindo dessa forma porque o aluno é que está mal ou a gente que não está conseguindo alcançar esse aluno? De novo, aquela parte da empatia. Nós mudamos o nosso jeito de agir para a gente conseguir alcançar um resultado cada vez melhor. E eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos um grande autor, Alvin Toffler. Ele é um cara que ele é um futurista, né? Se você pegar a biografia dele e der uma analisada, o Alvin Toffler ele é um futurista. Ele para, senta, ele meio que filosofa e imagina como vai ser o mundo daqui a alguns anos. Acho importante falar que Alvin Toffler ele viveu a Grande Depressão, ele é uma pessoa de maior idade, então ele viveu na Grande Depressão, passou por 2 guerras mundiais, você entende? Então o cara tem uma vivência, Guerra Fria, então eu acho que ele viu o mundo mudando de uma velocidade muito incrível. E ele dizia o seguinte, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E é um processo diário. A gente tem sempre que estar nesse processo de aprender uma coisa, ver que aquilo já não é mais aplicável para o nosso dia a dia, desaprende ela e busca reaprender uma coisa nova. Eu aposto que algumas pessoas aqui fizeram lá o famoso curso de datilografia,
Aí, de repente, viu que aquele uso já não era mais tão prático e teve que reaprender, né? Desaprender aquilo ou dar uma adaptada e aprender algo novo para se enquadrar no mundo de hoje, né? E é por isso que eu me coloco aqui à disposição de vocês, eu estou aqui no evento. Queria agradecer a presença de vocês, esses minutinhos que vocês pararam para me ouvir. Como eu disse, o tempo ruge e o tempo fica aqui na minha frente, segundo após segundo. E eu vou me colocar à disposição aqui nesse congresso e fora dele também. Vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia, ok? Ali tem um WhatsApp que você consegue ter um acesso comigo, um e-mail e também o meu LinkedIn para quem quiser falar um pouco comigo. Vamos trocar uma ideia sobre projetos. Eu sou agraciado por ter uma escola que me dá apoio para fazer projetos, então eu acho que a troca de experiência acaba fazendo a gente crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.